Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje dentro da física a gente vai ver um pouquinho sobre força-peso e força normal. Peso e normal, tá bom? Dois tipos de forças nós vamos ver hoje, tá ok? Antes de iniciarmos, pessoal, por favor, inscrevam-se no canal que é extremamente importante para fortalecer esse canal e também fortalecer a cultura no nosso país e em outros países que assistem às aulas do professor Marcos Zaba, tá bom? Ok, pessoal, força peso e força normal. Nas duas aulas anteriores nós já vimos um tipo de força, aliás, só que dividido em duas etapas. Por exemplo, eu até coloquei essa calculadora aqui que me acompanha desde o ano de 2002. Ela serve muito para mim e tem me ajudado muito. Nós vimos uma força que você empurra assim, ó, na mesma direção do deslocamento, da onde está se movimentando, né? Seja puxando também na mesma direção. E vimos também com um ângulo, você empurrando com um ângulo, com certo ângulo, ou empurrando com certo ângulo também e puxando com certo ângulo também. Vimos nas duas aulas anteriores. Eu vou deixar os dois cards para você a partir de agora. Esse aqui é o card empurrando na mesma direção do deslocamento, e o próximo card vai ser formando um ângulo que eu vou deixar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então tá. Hoje temos dois tipos de força, força-peso e força normal. Para força-peso, ela depende de duas coisas. Para força normal, ela depende dessa força-peso ou depende de uma outra força. Ela é uma força, é meio que reação, mas não segue aquela lei de Newton de ação e reação, não, porque é no mesmo corpo, tá bom? Mas vamos pensar em alguma coisa que suporta, que reage devido a uma outra força que está sendo aplicada, tá bom? Nem sempre só a força-peso, tá bom? Então aquela vem depois dessa. E essa aqui, para a gente saber, é o seguinte: ela leva em consideração a gravidade que nós vivemos no dia a dia e leva em consideração a massa. Gravidade e massa que nós já vamos falar. Ok. Força-peso. Pessoal, normalmente, para física, normalmente a gente diz errado. A gente fala força-peso e a gente também chama de peso. A força-peso também é chamada de peso e normalmente a gente coloca só a letra P, de peso, mas isso aqui é uma força-peso. Por exemplo, olha só, qual que é o peso do professor Marcos Aba Matemática? O meu peso é 72 quilos. Tá, mas para física não existe peso 72 quilos. Não existe. Para física existe a massa. Então a massa do professor Marcos Aba é 72 quilos. E não o peso. Sabe por quê? Porque o peso não é dado em quilogramas. O peso é uma força. O peso é dado em newtons. Todas as forças são dadas em newton, que a gente representa pela letra N. Onde eu vou colocar? Eu vou colocar aqui afastado aqui um pouquinho. Tá bom? N de Newton, que foi o grande matemático que descobriu essas coisas, né? Inclusive com aquela maçã que cai, através da força-peso, a gravidade e tudo, né? Tá. Então nós já sabemos, por exemplo, a massa do professor Marcos Alba é 72 quilos. A massa é dada em quilos. O peso, que também é chamado de força-peso, não é dado em quilo, é dado em newtons. Tá bom? Então, para a física, eu não posso falar que o meu peso é 72 quilos. A minha massa é 72 quilos. O peso já é uma outra coisa que depende da massa. Então, para encontrarmos o peso, olha só. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso não se encontra assim à toa, apenas subindo na balança, falando, o meu peso é 80 quilos, meu peso é 40 quilos, dependendo da pessoa, tá bom? Então, o peso, a partir de hoje, você já sabe que o peso é uma força, também chamada de força-peso, tá bom? É uma força que é dada em newtons.
Quando nós descobrirmos o valor do peso ou da força-peso fazendo essas continhas, que é o valor dele, aí nós vamos colocar newtons. Por exemplo, o peso é igual a 720 newtons. E por que eu escolhi 720 newtons? A gente já vai ver isso, tá? Ok, vamos lá. Vamos descobrir qual que é o peso, né? Qual que é a força-peso do professor Marcos Aba com 72 quilos. Eu vou utilizar 72 quilos porque o meu peso, eu vou falar peso, mas vocês já sabem que peso é uma força, não é massa. A minha massa é 72 quilos, mas eu vou falar de vez em quando o meu peso 72 quilos. Mas você já entendeu aqui, né? Então vamos lá. Vamos descobrir qual que é a força-peso, que eu já vou explicar um pouco mais, em cima da massa do professor Marcos Aba, que é 72 quilos. Então, peso é igual. Qual que é a massa do professor Marcos Aba? 72 quilos. Nós só utilizamos os 72, a unidade de medida não precisa utilizar, vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é 10, que eu já vou explicar para você também. Tá bom? Arredondo para 10. Só para finalizar isso daqui. O peso do professor Marcos Aba, ou a força-peso, é igual a 72 vezes 10, qualquer coisa multiplicado por 10, é ela e o zero do 10 junto. É ela e o zero do 10 juntos. Então, o peso do professor Marcos Aba é 720, não é quilos, é newtons, ó, porque é uma força, tá bom? Então tá, então a gente já sabe que a massa do professor ou a massa de vocês, vamos supor que você pesa aí 40 quilos. A sua massa é 40 quilos, você vai multiplicar por 10, que é a gravidade que eu já vou explicar, tá? Então, 40 vezes 10 dá 400. Para você que pesa 40 quilos, o seu peso ou sua força-peso é de 400 newtons. 40 vezes 10 dá 400 newtons. Tá bom? Então, a partir de hoje, já começa a diferenciar esses dois aqui dentro da física. Isso aqui é uma força, não é quilo, é newton. Isso aqui sim, é massa. O que é massa? Ok, vamos entrar agora nesses dois aqui e relembrar, né? Apesar que isso aqui são aulas anteriores. A massa. Pessoal, a massa é tudo que ocupa espaço, tudo que tem matéria. Se tiver matéria, é massa. Por exemplo, esta calculadora aqui, ó, ela ocupa espaço, ela tem matéria, ela é sólida, então aqui é massa. Qual que é a massa dessa calculadora? Não sei agora. Vai, 300 gramas. Então a massa dessa calculadora é 300 gramas. Isso aqui é tudo. Tudo que você pesa no mundo é a massa. Um botijão de gás, por exemplo, na sua casa, ele pesa 13 quilos. Na verdade, ele não pesa 13 quilos porque o peso é uma força, ou seja, uma força que eu já vou falar que te atrai para a Terra. A massa do botijão de gás é 13 quilos. O que mais? Vamos lá, a mochila que está nas suas costas. Vamos supor que você esteja com a mochila agora. Tudo que está dentro da mochila, incluindo a mochila, tem uma massa, tem um certo peso. Vamos supor que pese 6 quilos, tudo junto. Então, a massa da sua mochila é 6 quilos, tá bom? Massa é tudo. Essa mesa aqui que a gente está fazendo a aula agora, ó, ela tem uma massa, o peso dela que a gente costuma chamar, é a massa dela. Vamos supor que ela dê 35 quilos. Então, a massa dessa mesa é 35 quilos. Não o peso. O peso é 35 vezes 10, que é a gravidade que a gente vai te explicar, que é 350 newtons. Então, o peso dessa mesa, uma força que está sendo exercida sobre essa mesa que a gente já vai falar, é 350 newtons. Mas a massa é 35 quilos, tá bom? Então é isso aí. Então a massa é tudo, qualquer coisa, o que? Por exemplo, o skate. Um skate seu aí, imagina um skate seu de um amigo, de alguém que você conhece ou alguém que você viu. O skate dele tem um peso, aquilo é massa. Ocupa espaço, é sólido, tá? É constituído de matéria, então é massa. O peso, o skate, ele tem uma massa, que a gente costuma chamar de peso, mas é a massa dele. Vamos supor, eu não sei quanto pesa um skate, vai, 6 quilos, ou mais ou menos, depende do skate, né? Então a massa do skate é 6 quilos, tá bom? Massa é tudo que a gente pesa no dia a dia. Quando você sobe numa balança, lá indica o valor da massa. Tudo bem? Ah, Marcos, minha massa é 55 quilos. Tá.
Mas nós costumamos falar que o peso é 55 quilos. Na verdade, o peso não é dado em quilos. É a massa que é dada em quilos. Mas, na verdade, lá na balança indica uma outra força que a gente vai falar sobre ela, a força normal. Por enquanto é a força-peso. Tá. A massa nós já sabemos, né? Tudo que pesa é massa, que tem sólido, que é constituído de matéria, ocupa espaço. A água, por exemplo, líquido, por exemplo, todos os líquidos têm peso, têm matéria, ocupa espaço, são massa também. E gases também. O botijão de gás, por exemplo, pesa 13 quilos, tá bom? Botijão cheio, né? O micro-ondas na sua casa, por exemplo, tem massa. A gente vai falar sobre isso também. A gravidade, pessoal, vamos falar sobre a gravidade. Vou colocar aqui. O que é essa gravidade? A gravidade, pessoal, é o seguinte. A gravidade, ela é o que é? Também chamado de aceleração da gravidade, tá bom? Aceleração da gravidade, gravidade, campo gravitacional. O que é? É aquela força que puxa, que nos puxa para a Terra. Aqui está o planeta Terra, mais ou menos. Então, ao redor do planeta Terra, imagina que nós estamos aqui, tá? Aqui é uma pessoa. A Terra, ela puxa você para o centro da Terra. Mas por que para o centro da Terra, Marcos? Porque se você estiver lá no Japão, a Terra também estará te puxando para o centro da Terra. Seja em qualquer lugar do mundo, do planeta que você estiver, a Terra estará te puxando. A gravidade estará te puxando para o centro da Terra, tá bom? Em qualquer lugar do mundo que você estiver, a gravidade vai estar atuando. Tá. Então, isso quer dizer o quê? Que é um campo gravitacional, né? É como se fosse um ímã gigante o planeta Terra. É um campo gravitacional que está atraindo você para o planeta Terra, chamado de gravidade, campo gravitacional e também. E quando, por exemplo, quando você solta uma coisa, imagina que você está com alguma coisa aqui, segurando alguma coisa e aqui está a Terra. Quando você solta esse negócio, ele começa a acelerar. Ele não apenas cai na mesma velocidade, ele sempre acelera, tem uma aceleração da gravidade. É por isso que é chamado de aceleração da gravidade, porque quando você solta uma coisa, essa gravidade ela puxa, vamos supor que seja a maçã lá do Isaac Newton, né? Ela puxa essa maçã para a Terra, então vai acelerando cada vez mais, acelerando, 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 está sempre acelerando, tá bom? Até atingir a velocidade máxima, né? Então, a aceleração da gravidade é esse campo puxando tudo para a Terra, e esse campo puxando tudo para a Terra, essa aceleração que sofre aqui, foi feito os cálculos certinho e chegou à conclusão de que a aceleração chega a 98 metros por segundo ao quadrado, né? Metros dividido por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração da gravidade, é a nossa gravidade no planeta Terra, em todo o planeta Terra. Na Lua, esse valor cai para 1,6 metros por segundo ao quadrado, também sempre metros por segundo ao quadrado, em se tratando de gravidade e aceleração da gravidade. Na Lua, aqui é a Terra, aqui é a Lua. Em Júpiter, que é um país que dá, ó, daqui até aqui a circunferência. Júpiter, que é um outro país, eu vou fazer ele aqui não muito grande, fazer um pouquinho maior que a Terra, mas só para você ter ideia, essa circunferência da Terra, que é a medida daqui até aqui, Júpiter dá 11 vezes mais que essa circunferência, é como se tivesse 11 planetas Terras, as circunferências para chegar ao tamanho de Júpiter. 11, tá bom? Você vê o tamanho de Júpiter, né, em relação ao planeta Terra. Tá. Então, a aceleração da gravidade na Terra é 9,8. Vamos colocar aqui, 9,8. Na Lua, é um sexto da Terra, praticamente um sexto, é 1,6. Sempre metros por segundo ao quadrado. Metros, pode ser assim também, ó, por segundo ao quadrado, é dividido, tá bom? E Júpiter chega a 25, praticamente 25 metros por segundo ao quadrado, só para você ter ideia. O que chega a 25 metros por segundo ao quadrado? A aceleração da gravidade, esse campo gravitacional, esse ímã que puxa, por exemplo, uma pessoa que está lá em Júpiter, é puxado pela gravidade. Então é 25 metros por segundo ao quadrado. E qual que é a diferença? Por exemplo, a gravidade aqui na Terra, na Lua e em Júpiter. Por exemplo,
Na Terra é o que a gente já sente, para a gente correr, para a gente andar, fazer qualquer coisa, tudo que a gente sofre de peso que está puxando para o centro da Terra é normal para a gente. Quando você solta alguma coisa, aquela coisa cai. Por exemplo, vou soltar essa caneta. Pronto, ela sofreu a aceleração da gravidade. Ó. A gravidade vai puxar a caneta para baixo, ó, e chegou até o papel. Mas se não tivesse o papel ou essa mesa, a caneta continuaria caindo, acelerando cada vez mais 9 metros por segundo ao quadrado. Tá. Já na Lua, quando você solta a caneta, ela já não cai com essa mesma força aqui, ó, com essa mesma gravidade, esse mesmo ímã puxando. Porque é apenas um sexto da Terra, ó, praticamente um sexto, é 1,6. É como se fosse 6 vezes menos, mais ou menos por aí, 6 vezes menos. Por isso que os astronautas, quando eles foram à Lua, e quando eles andam, eles praticamente flutuam. Por que flutuam? Porque a gravidade lá não é tão forte igual a Terra. Por exemplo, na Terra, como é 9,8 metros por segundo ao quadrado, você anda normal. Lá não, você vai andar, você meio que flutua. Se for tentar correr, você meio que flutua. Então, por quê? Porque a gravidade lá é menor que da Terra, tá bom? E em Júpiter, como seria? Em Júpiter é o contrário da Lua, né? Porque Júpiter você vê que é 2 vezes e meia a mais que a Terra, que é praticamente 10, e lá é 25, ó. É 2 vezes e meia. Então aqui com você anda normal, lá em Júpiter você seria meio que esmagado para andar em Júpiter, você não consegue nem levantar o pé direito para conseguir andar. E olha lá se você conseguir, tá bom? Então essa é a gravidade que funciona. Tá bom? E essa gravidade, pessoal, atua tanto da Terra com as coisas que estão perto dela, também atua com os planetas se atraem, a Lua também é atraída pelos planetas, e vice-versa. A Lua atrai o planeta atrai a Lua, e assim também todo o universo se atrai. Tá bom? A atração entre todos os universos. O ser humano atrai o planeta atrai o ser humano, é normal em física isso, tá bom? Então é a nossa gravidade. Agora, uma outra informação sobre a gravidade: normalmente nós, professores, arredondamos esse 9,8 para 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar as nossas continhas. Normalmente nós colocamos o valor de 10 como sendo o valor da gravidade, para facilitar a conta, já que, né, é quase o número 10, 9,8, mas o normal é 9,8. Então você já considera a partir de hoje que a gravidade é um valor de 10, ou seja, o que você solta começa a acelerar 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? É a aceleração da gravidade. Certo? Então já sabemos o que é gravidade, já sabemos qual que é a massa, o que é massa também, né? Tudo que pesa tem massa, na verdade, né? E aí, você quer encontrar o peso ou a força-peso, é só multiplicar por 10, porque 10, agora você já sabe, porque é 9,8 e normalmente os professores arredondam para 10, tá bom? Essa é a força-peso que é dada em newtons, não pode esquecer. Tá bom. Agora, vamos fazer aqui uma mesa. Normalmente os professores colocam a mesa porque fica mais fácil de explicar. Faz de conta que isso aqui é uma mesa qualquer que está na sua escola, na faculdade ou em casa. Tá bom? Vamos fazer em casa. Em cima dessa mesa, desse balcão, desse armário, vamos colocar um bloquinho. Marcos, mas por que vocês só colocam bloquinhos? Porque é o seguinte, pessoal, o bloco fica mais fácil de explicar. Não adianta eu colocar uma bola, outra coisa aqui, fica mais fácil eu colocar um bloco. E esse bloco representa qualquer coisa, né, que a gente chama de corpo. Normalmente a mesa é um corpo, o bloco é um corpo, a pessoa é um corpo, a caneta é um corpo, o papel é um corpo, tá? Então é um corpo sobre outro corpo, né? Aqui é a mesa, né? Tá? Por exemplo, este corpo aqui que está sobre este corpo que está sobre a mesa, pode ser um palito de fósforo, pode ser uma maçã, pode ser um forno micro-ondas, pode ser um caminhão, pode ser um avião, pode ser um planeta, pode ser qualquer coisa. É um corpo em cima do outro corpo. E o que vai definir o que corpo que é o peso dele, entre aspas, né? É a massa dele. Por exemplo, para ficar mais fácil aqui, vamos fazer de conta que este corpo aqui, ó, é um forno micro-ondas. Opa, olha que interessante, hein?
um corpo em cima do outro corpo. Tá bom. Este forno micro-ondas, ele possui massa, ok? Que a partir de agora você chama de massa, não chama mais de peso, né? Porque peso é uma força. Eu vou sempre repetindo, pessoal, para vocês guardarem isso aí, tá bom? Peso é uma força, força, peso. Não entramos em força normal ainda. Tá. Qual que é a massa desse micro-ondas? Vamos supor que esse micro-ondas tem uma massa. Qual será o peso de um micro-ondas? Vamos chutar aí 15, né? O peso não, a massa. Então, vamos por aqui. A massa desse micro-ondas, vamos supor que seja 15 quilos. Olha que interessante, hein? A massa. Tá bom? Então, a massa do micro-ondas é 15 quilos. Este corpo que está sobre este corpo tem uma massa de 15 quilos. Ele não pesa 15 quilos dentro da física, certo? A massa dele é 15 quilos, tá? Então, a aceleração da gravidade, ela atua em tudo que está no planeta Terra. Aqui vamos supor que seja a Terra, o solo, a parte de baixo, o chão da sua casa, o piso da escola, seja lá o que for. Tá. Então, o planeta está puxando este micro-onda, este corpo, seja lá o que for, para baixo. Está puxando, está atraindo. A gravidade está puxando com o valor de 10. Que o normal é esse, mas a gente arredonda para 10. Então a gravidade está puxando esse micro-ondas com o valor de 10. Só que é o seguinte, essa forma de puxar para baixo, atrair para baixo, a gente chama de força-peso, que é dado em newtons. Essa atração aqui a gente não chama simplesmente de gravidade, por quê? Olha que interessante isso daqui, porque o corpo, o objeto, a coisa que está aqui, seja lá onde estiver, possui massa. Opa! Tudo bem, a Terra está puxando, mas e a massa? A gente tem que levar em consideração a massa. E se aqui fosse, por exemplo, uma laranja? Uma laranja levinha, hein? Uma simples laranja aqui em cima. Tira o micro-ondas, coloca só uma laranja. Por que que tudo vai ser 10? Não pode, né? Então, a gente tem que levar em consideração a gravidade que está puxando e a massa. Com isso, a gente resulta na força-peso. A força-peso também está puxando para baixo, mas levando em consideração a massa. Então, o peso depende sempre da massa e da gravidade. A gravidade já temos o valor. A massa que vai variar sempre de objeto para objeto, de corpo para corpo, de material para material. A massa que vai variar. Por exemplo, a massa do professor, 72 quilos. Do micro-ondas, 15 quilos. Um exemplo, eu não sei se é 15 quilos não, tá bom? Mas vamos chutar. Tá. Então, o que puxa isso aqui para baixo, na verdade, é o peso. A força-peso que leva em consideração a massa e a gravidade. A gravidade está puxando, mas não sabemos com que intensidade, é chamado também de intensidade. Qual que é a intensidade da força-peso que está puxando tal coisa em newtons? Qual é a magnitude, a intensidade, também chamado de módulo? Módulo é o valor, né? É o comprimento, é o tamanho desse módulo aqui, ó, desse vetor aqui, ó. Tá tudo junto ali, atrelado, tudo junto, tá bom, pessoal? Tudo junto. Então, peso, qual que é a força-peso que atrai esse micro-onda para o centro da Terra? Bom, o peso, nós já sabemos que leva em consideração, esse peso também é uma força gravitacional que atrai tudo para a Terra. Só que diferente da gravidade, o peso leva em conta a massa, que é importante, né? Imagina, um avião em cima dessa mesa e uma laranja em cima dessa mesa. Olha a diferença aí de puxo que vai estar tendo aqui, ó, de força, peso que vai estar tendo. Então, o peso leva em consideração isso. No caso, micro-ondas é massa do micro-ondas vezes a aceleração da gravidade, que a gente já sabe que é 10. Então, qual que é a força-peso que está puxando este objeto para baixo? Vamos encontrar agora. Peso é igual. Qual que é a massa do micro-ondas? 15 quilos. Marcos, de onde você tirou esse 15 quilos? Os professores vão passar para vocês o valor da massa. Normalmente, você não arruma um jeitinho para você encontrar a massa do objeto que está sobre o outro objeto. Tá bom? Corpo, hein? Dois corpos aqui, ó. Então,
A força-peso que está puxando esse micro-ondas para baixo é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que a gente arredondou para 10, sempre será 10 aonde? No planeta Terra. Tá bom? Marcos, mas eu ouvi falar que tem uma variação entre o nível do oceano, da praia, e o pico mais alto do mundo, tal, o pico Everest e tal. Há uma variação, mas a variação é muito pouca, então a gente desconsidera isso daí. A variação maior mesmo é entre o planeta Terra, a Lua e os outros planetas, como por exemplo Júpiter. Tá bom? Olha a variação: 1,6, 25 e 10, que a gente arredonda para 10 normalmente, tá bom? Então vamos lá, qual que é a força-peso que está puxando esse micro-ondas para o centro da Terra? Então, peso é igual a 15 vezes 10, qualquer número multiplicado por 10, é só colocar ele aqui, o número e o zero do 10. Peso é igual a 150 o quê? Quilos? Jamais, porque peso é uma força, e força é sempre dado em newtons. Então é 150 newtons. Qual que é a conclusão que a gente chega aqui? Olha só, a força-peso, né, aquela força que está atraindo o micro-ondas para o centro da Terra, é de 150 newtons, não é de 150 quilos. A massa do micro-ondas é 15 quilos. No entanto, o peso é 10 vezes mais. Pessoal, é sempre 10 vezes mais aquela massa. Então fica fácil encontrar a força-peso. É só pegar um número e multiplicar por 10. Sempre por 10, marcou sempre por 10. E 15 vezes 10, 150. Olha que interessante. Então se preocupem com o valor da massa, que é dado em quilos. Sempre você tendo o valor da massa, multiplica por 10, pronto, você já tem o valor do peso, da força-peso, que está atuando sobre esse objeto, tá bom? Tá. Agora vamos fazer o seguinte, aqui nós já vimos força-peso, agora a gente vai ver força normal. Pessoal, uma coisa, para nós seres humanos que vivemos no planeta Terra, nós todos os dias, olha só, todos os dias lidamos com essa força-peso e a força normal. Com a força-peso e a força normal. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Por quê? Porque a força-peso é uma força que está te atraindo para o centro da Terra, perfeito? Levando em consideração a sua massa. Então, nesse exato momento onde você estiver, está tendo uma força que está puxando você para o centro da Terra, levando em consideração a sua massa e a gravidade, que a gente já sabe que é 10. Então, aonde você está agora? Você está sentado numa cadeira, então saiba que a força-peso está atuando ali naquela cadeira. Ela está te puxando ali, pega o seu peso e multiplica por 10. Seu peso não, sua massa, né? Que é dado em quilos, e multiplica por 10. Você saberá que tem uma força-peso atuando sobre você agora, nesse exato momento. Você está em cima da cama, a força-peso está atuando. Você está sentado na cadeira, a força-peso está atuando. Está num banco, você está em pé, a força-peso está atuando. É só pegar a sua massa e multiplicar pela gravidade, se você estiver em pé também. Quantos quilos você pesa? 60? É 60 vezes 10, que é 600 newtons. Então, a força-peso faz parte da vida da gente. Esta calculadora aqui, ó, força-peso, está puxando ela para baixo agora, nesse exato momento aqui que eu estou fazendo essa aula, tá? Esta mesa está sendo puxada também com a força-peso para o centro da Terra, utilizando a aceleração da gravidade, que é 10, tá bom? Força-peso. Agora a gente vai ver a força normal, que também faz parte da vida da gente, e agora, nesse exato momento, a força normal está exercendo força sobre nós também. Inclusive aqui com o professor Marcos Aba, aí onde você estiver no mundo, no planeta Terra, sempre levando em consideração o 10, né, que normalmente nós estamos na Terra, não estamos na Lua, muito menos em Júpiter, né? Então a força normal também está atuando, e a gente vai explicar agora o que é uma força normal, tá bom? A força normal, para este caso que a gente acabou de ver, ela é praticamente uma reação, é uma força, eu costumo chamar esse nome aqui até de que não é justo, porque é uma força que está fazendo uma força, e aí o nome normal, então não combina muito. Mas lembre-se que a força normal é alguma coisa de superfície, que há de aguentar, de suportar, de não ser esmagado, de apertar alguma coisa. Olha, aqui, por exemplo, está vendo esses dois dedos? Aqui é a superfície do dedão e aqui é a superfície desse outro dedo indicador aqui.
Então, ó, é o contato entre as duas superfícies. É aqui que atua a força normal. É na superfície das coisas, tá? Então, a gente vai trabalhar com a superfície das coisas. No caso aqui, nós temos o forno micro-ondas. Ele tem a superfície dele. Ah, Marcos, meu micro-ondas tem os pezinhos. Ok, os pezinhos estão substituindo todo o forno micro-ondas. A superfície dessa calculadora, essa parte de baixo aqui, ó. Então, ó, eu tenho a superfície da mesa, que é essa parte de fora aqui, no entanto, para cima, e a superfície da calculadora, que é essa parte aqui de fora da calculadora, no entanto, para baixo. Então, a superfície dos dois agora vão estar atuando. Elas estão atuando e estão gerando agora a força normal que eu vou explicar para vocês agora. Força normal entre esta superfície e esta. E eu já vou dizendo. A força normal é o quanto esta superfície da mesa suporta esta calculadora ou o que estiver em cima dela. Por exemplo, aqui eu tenho uma calculadora. Agora, por exemplo, aqui eu tenho uma caneta. As duas superfícies estão se tocando aqui. A mesa está sustentando a caneta. Então está gerando uma força normal, tá bom? A mesa está sustentando agora a calculadora, está gerando uma força normal, ou seja, é uma espécie de resistência. Por isso que eu acho que o nome não é muito justo. Mas beleza. É o quanto resiste. Agora vamos supor que eu coloque em cima dessa mesa. Vai, não dá para colocar um avião aqui em cima da mesa, mas vamos supor que eu coloque um objeto cilíndrico aqui que tem o peso de um avião. Essa mesa não irá suportar. Então não teremos força normal atuando aqui porque a mesa não suporta. Enquanto a mesa suportar o que estiver em cima dela, seja um copo com água, seja uma caneta, seja um palito de fósforo, seja o que que é pesado, um barril de vinho, seja um tambor cheio de água, do que seja, e a mesa suportar, então nós teremos a força normal, que é a força de suporte de uma espécie de resistência, tá bom? Ó, as duas superfícies trabalhando agora, gerando a força normal, que eu já vou explicar para vocês, que faz parte do nosso dia a dia, hein? Mas vamos ficar com micro-ondas, tá bom? Vamos ficar com micro-ondas então. Vamos colocar aqui a mesa novamente. Vamos fechar aqui porque agora a gente vai entrar na força normal. Aqui é a força-peso, que a gente já sabe que é uma força que puxa para o planeta Terra, no entanto, levando em consideração a massa e a gravidade, né? Então tem um valor que é dado em newtons, força-peso também chamado de peso, tá bom? Agora vamos para a nossa força normal. Deixa eu colocar aqui, ó. Só um N mesmo. Normalmente chamamos só de N de normal. Você tem que saber que é uma força normal. Se quiser colocar setinha aqui, pode pôr que é um vetor. Tá bom? Para quem já assistiu a aula sobre vetores. Tá. Então vamos lá. Vamos fazer a mesa novamente. Aqui está a nossa mesa. Tá. Aqui é a superfície de cima da mesa, concorda? A parte de cima que a gente vai trabalhar. Tá. Já sabemos que tem uma força-peso aqui puxando a própria mesa, mas isso a gente vai desconsiderar agora. Mas na nossa mesa agora, essa mesa do professor tem uma força-peso puxando ela para baixo nesse exato momento. Tem uma força-peso, opa, tem uma força-peso puxando o professor para baixo nesse exato momento e tem a cadeira também que está suportando o professor, tá bom? Espera um pouquinho. Tá. Então, é isso aí. Ok, nós temos a mesa já. Vamos colocar aqui em cima. Eu coloco micro-ondas ou coloco outra coisa para não ficar muito chato? Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui para gente. Espera aí, pessoal. Vamos colocar em cima dessa mesa, vamos colocar o skate. Vamos ver se eu consigo desenhar um skate aqui para não ficar muito chato, né? Vamos entrar um pouquinho na onda da galera aí, tá bom? Então tá. Um skate, deve ser isso aqui. Tá, ok. Então é o seguinte, pessoal. Nesse skate aqui, quem está atuando agora são as rodinhas. A superfície debaixo da rodinha, imagina que esse skate esteja parado agora. Esteja parado. Não está movimentando, a aceleração da gravidade, para quem conhece, é zero, né? Porque tem uma parte da física que diz o seguinte, que a força resultante é igual à massa
vezes a aceleração. A aceleração agora é zero. No entanto, portanto, isso aqui está em repouso, está parado, não está movimentando nem para lá, nem para lá, nem para lá, nem para cá. Tá. Então, a massa desse skate, eu não sei quanto que pesa um skate, que a gente chama de massa em física. Vamos supor que a massa do skate, quanto pesa um skate? Vai, 6 quilos. A massa do skate, então, é 6 quilogramas. Um exemplo, tá bom? Vamos supor que a massa desse skate seja de 6 quilogramas. Opa! Onde a gente utiliza a massa na força-peso e na força-peso, na verdade, e a gravidade junto também. Então, nós sabemos que há uma força atuando aqui nessa. Aqui as duas rodinhas, pessoal, é como se fossem uma coisa só, tá bom? Elas estão suportando todo o skate. Então, aqui nós temos a força que está puxando o skate para baixo na superfície da mesa, tá bom? Isso aqui é um corpo. Normalmente os professores colocam uma caixinha, tá bom? Normalmente as aulas para facilitar, o professor faz isso aqui, ó. Tá bom? Então é um corpo sobre o outro corpo. Então temos uma força que está atuando no skate, na superfície aqui, tá? Que é a força peso. Chamamos normalmente de peso, tá? Que a gente já sabe como calcular. É só pegar a massa do skate e multiplicar pela gravidade, que é 10. Ok? Tá. Agora, pessoal, é aqui na superfície da mesa, onde a mesa está resistindo, que entra a nossa força normal. Força normal. O que que é a força normal? Ela atua. É que com o skate aqui está meio dividido, mas é como se fosse uma coisa só. Então vamos voltar para cá, vamos colocar alguma coisa que esteja totalmente aqui, porque senão alguns estudantes vão acabar ficando confusos. Vamos colocar alguma coisa que pegue a mesa inteira. Vamos colocar aqui uma caixa de papelão, vai. Para ficar mais fácil de explicar. Ou micro-ondas, seja lá o que for. Isso aqui pode ser qualquer coisa, pessoal. Pode ser alguma coisa deitada, pode ser um colchão, pode ser um automóvel, pode ser qualquer coisa, tá bom? Vamos colocar aqui como se fosse uma caixa de papelão, tá bom? Isso aqui representa o skate, pode ser qualquer coisa. O skate está atuando a superfície dele aqui e aqui, mas vamos trabalhar com esse daqui para não ficar muito confuso, porque física é muito confuso. Então não vamos dividir ali não, porque vai ficar difícil. Como a gente está fazendo as primeiras aulas sobre força normal, então vamos pegar alguma coisa assim que é mais fácil de explicar, que é o que os professores mais utilizam. Mas isso aqui poderia ser muito bem qualquer coisa. Um copo com água. Opa, um copo com água, tá bom? Representa tudo. Tá. Então a gente vai dar um valor de massa, né? Quanto de massa tem? Então a massa desse corpo aqui, vamos chutar um valor qualquer. 6 quilos, vai, faz de conta que é o skate. 6 quilogramas. Tá. Então aqui nós vamos trabalhar agora com a superfície da mesa, com a superfície da caixa. Faça de conta que é uma caixa de papelão. Tá. Então nesta superfície aqui nós temos a caixa, lembrando, a caixa está parada, está em repouso, a aceleração é zero, para quem conhece essa fórmula aqui. Não está se movimentando para lado nenhum. Tá. Então aqui está atuando a força peso sempre, né, que leva em consideração a massa com a gravidade, que te dá 60 newtons. Peso, vamos colocar aqui, peso é igual a 60 newtons. Você já sabe o porquê, né? Por quê? Porque é 6, que é a massa, vezes a gravidade, que é 10, te dá um valor de 60 newtons. Aí você já sabe, já concorda com o que está acontecendo, ok? Tá. Ok. Então nós temos aqui um peso de 60 newtons. Pessoal, para suportar esta caixa de papelão aqui na mesa, para suportar, a caixa está apertando a mesa. É igual essa calculadora aqui, ó. É pouquinho, mas ela está apertando a mesa. Ela está sendo puxada pela força-peso. Você concorda, né? Ó, a calculadora está sendo puxada. No entanto, a mesa é muito mais forte, então ela está exercendo a força normal, que é a força que está suportando essa calculadora aí, ó. É uma força contrária para cima. Olha que interessante, hein? Vamos colocar aqui. Então,
A força normal, ela atua aqui na superfície da mesa com o que estiver aqui em cima, no caso, uma caixa agora. E ela é sempre aqui, ó, em se tratando de força-peso, ela é sempre contrária à força-peso. Olha que interessante. Então, a força normal, vou colocar só um N aqui, ó. Tá bom? A força normal, ela atua na superfície da mesa na hora que ela está suportando a calculadora. Ela está aguentando a calculadora, ela está sendo apertada pela calculadora, pela caixa de papelão, seja lá o que for. Então, a força normal. A força normal, quando tiver tudo em repouso, na horizontal, bonitinho assim, numa mesa, na horizontal, bonitinho assim, igual a mesa, a força normal sempre terá o mesmo valor da força-peso, no caso, 60 newtons também, que é uma força. Então, a força-peso é aquela que atua puxando o objeto para baixo, levando em consideração a massa e a gravidade. A força normal é aquela normal que é a força de sustentação que a mesa está fazendo para sustentar esse peso que está em cima dela, essa massa que está em cima dela. Então, a força normal é sempre igual à força peso. Olha que interessante. Mas por que, Marcos? Porque é o seguinte, isso aqui é como se fosse uma reação. Eu tenho 60 quilos aqui. Se essa mesa, não, 60 newtons, ou 6 quilos, se essa mesa não suportar os 60 newtons que está sendo puxado para baixo, ou os 6 quilos, o que vai acontecer? A mesa vai quebrar. O que não suporta o peso que tiver em cima vai quebrar, vai esmagar, vai afundar, vai acontecer alguma coisa. E essa mesa aqui, no caso, está acontecendo isso? Olha só. Não. Ou seja, por que não está acontecendo? Por que que ela não está quebrando, não está amassando nada? Porque ela tem uma força normal que aguente essa calculadora. Ou seja, a calculadora pesa 300 gramas, a mesa é, é, facilmente irá aguentar os 300 gramas como uma força normal, que é uma força que sustenta essa calculadora aqui, tá bom? Então, voltando para cá. Então, a força normal é uma força de resistência, por exemplo, vamos supor que aqui tem um peso aqui, vai, ao invés de 6 quilos, de 500 quilos. Se essa mesa estiver aguentando esses 500 quilos, a força normal será igual à força peso. Por exemplo, se aqui tiver 500 quilos, vamos supor que seja um negócio extremamente pesado em cima dessa mesa. 500 quilos é massa. Tá. A força-peso que vai estar puxando esses 500 quilos para baixo, para essa mesa suportar, é só multiplicar os 500 vezes 10, que dá 5.000. Tá? Então teremos uma força puxando para baixo, a força-peso de 5.000 newtons, ou 5 kilonewtons, tanto faz. Tá. Se essa mesa estiver suportando, isso quer dizer que ela está tendo uma força normal de 5.000 newtons igualzinho. Se ela estiver suportando, estiver tudo parado e estiver na horizontal bonitinho aqui, sim, estará com o mesmo valor, 5.000 newtons, que é 500 quilos vezes 10, né, que é a gravidade, e lá também teremos 5.000 newtons, porque a mesa está sustentando todo esse peso, essa força-peso que está aqui, essa massa que está aqui. Então o valor será igual, tá bom? Tá, então será igual por quê? Porque não estará acelerando, estará parado sempre quando está parado, hein, pessoal? Então a força normal atua na superfície quando está parado. E quando que vai ser igualzinho? Quando aqui. E outra coisa, pessoal, essa força normal, ela sempre forma um ângulo de 90 graus entre a superfície que está segurando a coisa, o negócio pesado, ela sempre atua formando um ângulo de 90 graus entre a superfície e a força que é sempre para cima. Sempre para cima não, sempre saindo dessa superfície. Tem que ter um ângulo de 90 graus aqui. Marcos, se não tiver um ângulo de 90 graus aqui, sempre vai ter um ângulo de 90 graus entre a superfície e a força que está atuando. Sempre vai ter. Interessante. Então, quando estiver assim, ó, numa superfície horizontal bonitinha, o peso
é sempre para baixo, a força-peso é sempre para baixo, apontado para baixo, na vertical para baixo, sempre. Aquele ali, a força normal, nem sempre vai ser para baixo. Por quê? Interessante, Marcos. Então, se essa força normal não estiver retinho assim, ó, não estiver retinho no sentido contrário 100%, se não estiver a força normal, não será igual à força-peso. Se não estiver normal. Mas como assim, Marcos? Se não estiver igual aqui? Por exemplo, vamos colocar a mesa aqui menor, só para eu dar um exemplo para você. Aqui está na vertical, vamos supor que está na horizontal bonitinha. Tá bom. E nós temos um peso aqui em cima. Beleza. Temos a força-peso e temos a força normal que está atuando aqui com o mesmo valor. Estão os dois no sentido contrário, tá bom? A força normal e a força-peso. Certo. Agora, vamos supor que eu vou inclinar essa mesa, essa superfície, o chão, seja lá o que for, eu vou inclinar ela agora. Ao invés de na horizontal bonitinha assim, eu vou inclinar ela aqui com um ângulo de 45 graus. Esta superfície da mesa, olha só. Pronto, já começa a mudar tudo. Tá bom? E a caixa ainda continua em cima da mesa por enquanto ela não escorregou. Opa, já começa a mudar as coisas. O valor da força normal será sempre igual ao valor da força-peso quando estiver na horizontal bonitinho, tá? E essa força normal sempre forma um ângulo de 90 graus aqui em relação à superfície, não em relação ao planeta. Ah, muito interessante. Vamos explicar aqui então o porquê. A força-peso ela é sempre em direção ao planeta, para baixo, tá bom? Na horizontal não é assim, na vertical, desculpa, não é horizontal, na vertical sempre para baixo. A força-peso sempre estará na vertical para baixo. Então nós temos a caixa aqui. Para onde que está a força-peso agora que a mesa tombou? 45 graus. Ó, aqui ela estava certinha. Está meio torta aqui, mas faça de conta que essa mesa está certinha aqui na horizontal, tá bom? Use a imaginação, tá bom, pessoal? Que não vai dar para eu desenhar tudo bonitinho aqui para vocês, tá? Então tá na horizontal a nossa mesa. E agora eu tombei a mesa 45 graus. Opa! Aqui está. Ela estava assim. Ela estava assim, não estava? Agora eu tombei ela. Ok. Então a nossa força-peso, ela sempre atua na vertical sentido do planeta Terra, sempre. A força-peso é sempre vertical para baixo, sentido do planeta Terra, sempre. A força-peso. A força normal, ela não está sempre contrária à força-peso, não. Eu falei para vocês que ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície aqui, ó. Ah, tá, entendi, Marcão. Então, ela forma um ângulo de 90 graus com a mesa e não com o planeta Terra. Tá bom? O planeta Terra está aqui, né? Que é a mesma coisa que aqui. Então você vê que a força normal agora ela está para lá e ela não está acompanhando a força-peso, que é o que acontecia aqui no horizontal normal, tá bom? Então a força-peso sempre para baixo, vertical para baixo, sentido da Terra, puxando, levando em consideração a massa e a gravidade. A força normal não. Ela depende dessa inclinação aqui, ó, tá bom? Marcos, mas e agora? Como que funciona? Por exemplo, deixa eu fazer maior, deixa eu colocar em uma outra folha aqui para a gente ver melhor. Pessoal, minhas folhas são sempre trituradas e enviadas para reciclagem, tá bom? Nunca é jogada no lixo, tá bom? Por isso que eu utilizo minhas folhas. Enviada separada com os papéis para reciclagem, tá bom? Sempre. Então tá. Então nós temos a força-peso, que normalmente nós chamamos de P, e a força normal. Pessoal, se você não deixou o like aí, por gentileza, deixa o like aí, que é para fortalecer essa videoaula aqui e ela ficar mais disponível aí, tá bom? Deixa o like fazendo um favor e se inscreva também e ative o sininho aí e tudo mais, tá? Força peso e força normal. Então vamos fazer a nossa mesa aqui. Ok?
horizontal certinho. Temos um objeto qualquer aqui em cima, que pode ser qualquer coisa, pode ser uma caneta, pode ser qualquer coisa. Puxando esse objeto, nós temos a nossa famosa força-peso, que leva em consideração a massa e a gravidade, e temos a força normal, que atua no sentido contrário quando estiver na horizontal bonitinho. Forma sempre um ângulo aqui de 90 graus em relação à superfície do que for. Não precisa ser só uma mesa não, pessoal. Pode ser o chão, pode ser a cama, o sofá, pode ser qualquer coisa. Superfície, tá bom? Temos aqui a superfície da mesa e a superfície dessa caixa também. Vamos supor que é uma caixa. As duas superfícies estão em contato? Tá. E uma está sustentando a outra? Tá. Então temos a força peso e a força normal. Tá bom? Então aqui normal e que peso. E a normal sempre formando, eu vou sempre repetir, pessoal, para você guardar isso aí e não esquecer, tá bom? Por isso que eu repito bastante. A força normal sempre formando o ângulo de 90 graus com a superfície e não com a terra. Opa! Tá bom? E agora vamos tombar a nossa mesa 45 graus. Então, a terra está aqui. Vamos colocar até lá o planeta Terra, faça de conta. E a nossa mesa, aqui ao pé da mesa, né? Agora a nossa mesa, eu não vou colocar o pé da mesa, não. Opa, os pés da mesa, né? Eu não vou colocar os pés, vou colocar só essa parte de cima, usa a imaginação, você já sabe o que a gente está fazendo, tá bom? Então, a mesa, ao invés de ir para lá, na horizontal certinha, a gente tombou ela a 45 graus. Pronto. Tá. E o nosso objeto ainda está aqui. Pessoal, tem a força de atrito que atua aqui também, mas não vamos levar em consideração a força de atrito, tá bom? Quando você aprender um pouquinho mais, você vai saber trabalhar com a força de atrito, que é a força que impede o deslocamento, que impede que a caixa desça. Nesse caso aqui, vai se fazer de conta que não tem atrito, que é uma superfície bem lisinha, mais lisa que essa mesa aqui, tá bom? Então tá. Nós já sabemos que a nossa força normal atuando sobre o objeto é sempre na vertical para baixo, sempre sentido do planeta Terra. Essa é a força peso, né? Sempre utilizando a massa e a gravidade. Olha, eu repetindo novamente para vocês guardarem. Tá bom? Tá. E a força normal sempre formando o ângulo de 90 graus em relação à superfície. Ângulo de 90 graus quer dizer perpendicular, pessoal. Aqui, ó. Ângulo de 90 graus quer dizer perpendicular. O que é perpendicular? Por isso que é chamado de normal. Normal por quê, pessoal? Normal em matemática quer dizer perpendicular. Nesse caso é perpendicular à superfície aqui, ó, da mesa. Então, esta força normal é sempre perpendicular à superfície. Sempre, Marcão, sempre. Tá bom? Então tá. Então, se a nossa força-peso aqui, que no caso do nosso lá foi 6 quilos vezes 10, que deu 60 newtons, 60 newtons. O que acontece com essa força normal aqui, pessoal? Isso aqui é outra coisa. O que acontece com essa nossa força normal? A nossa força normal agora não terá o mesmo valor que a força peso. Repito, a força normal agora que está sustentando, que está aguentando aqui, ó, né, imagina a mesa aguentando a caixa aqui, ó, né, suportando. Então agora a mesa estará com a força normal menor, não estará tão segurando 100%, ou seja, 60 newtons, com o valor de 60 newtons. Por quê? Porque a força agora que estará aplicando a força normal vai levar em consideração o pouquinho de força, peso, que está atuando aqui, ó, que está atuando. Então a força peso agora, ela nesse caso aqui, ela é dividida em componentes. O que é componentes? Vimos nas duas aulas anteriores. Componente é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, onde eu vou colocar? Eu tenho aqui uma força qualquer, tá bom? E agora, quando essa força ela é dividida igual foi dividida ali, ela se transforma em componentes, ou seja, em pedaços de forças que vimos nas aulas anteriores. Esta força principal aqui, que nós estamos chamando de peso no momento, ela é chamada, por exemplo, de Px e Py. O que é Px e Py? Isso quer dizer que esse valor aqui foi dividido um pedaço para cá, uma parte dela depende do ângulo formado aqui, uma parte dela está ali e uma parte está aqui. E as duas forças juntas, esses dois pedaços de força juntos, formam esta força total aqui.
que é o que está acontecendo. Então a gente tem um pedaço para lá e um pedaço para cá dessa força total. Olha aqui, ó. Uma vez que a mesa tombou, o que está puxando a força-peso, o que está aqui, ó, no sentido contrário da força normal, é apenas uma parte dela. Ah, legal, hein, Marcos? É apenas uma parte dela. E a outra parte? A outra parte está vindo para cá, está puxando para cá, fazendo com que a caixa, ou seja lá o que for, escorregue para cá, porque nós temos um pedaço dessa força foi para cá agora, está puxando para cá, e outro pedaço para lá, chamado de componentes. Componente X ou Y, né? Aqui no caso poderia ser Y também. No caso aqui, ó, vamos supor que a superfície da mesa seja o eixo X. Então aqui seria a força, peso X, PX. Vamos supor, né? Porque vamos colocar, fazer de conta que aqui é o eixo X. Se aqui é o eixo X, claro, ali é o eixo Y, né? Que sempre um cruza o outro. Então aqui seria, no caso, PY. Ok? Então, essa força, um pouco está atuando ainda aqui, e o outro pouco está atuando aqui, fazendo com que ela deslize. Marcos, tem como você fazer isso na prática agora para a gente? Tem, olha só, vou fazer aqui um modelo bem simples no nosso laboratório improvisado aqui. Olha só, vou pegar um caderno e a calculadora e fazer isso aqui para você ver agora, só para a gente analisar. Espera aí. Então, aqui está o caderno, ok? Um caderninho normal. Vamos colocar a calculadora sobre o caderno agora. Tá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui... Deixa eu aumentar um pouco aqui para a gente. Mais, ok. Tá. O que temos aqui? Temos aqui o caderno. Tá. Agora temos a calculadora em cima do caderno, sobre o caderno. Ó. Então a calculadora está exercendo uma força-peso em cima do caderno. O caderno está resistindo, não está esmagando, não está quebrando, não está estourando, não está afundando. Então temos uma força normal aplicada aqui na superfície dos dois. Você vê que a força-peso e a força normal faz parte da vida da gente. Olha a minha mão aqui, ó, sobre o caderno. O caderno está suportando a minha mão. E a minha mão tem massa. E tem a gravidade atuando também, não tem? Que está puxando para a terra. Ó. Então o caderno está suportando. Então tem uma força-peso da minha mão, que é a massa vezes a gravidade. E tem também a força normal, que é a força que esse caderno está suportando a minha mão aqui em cima. Você vê, faz parte da vida da gente a força-peso e a força normal, tá bom? Temos aqui a força-peso que está puxando a calculadora. Tá? Marcos, mas não está puxando o caderno também? Está puxando o caderno também. É a mesma coisa, ó. A mesa está suportando o caderno, mas vamos levar em consideração só o caderno e a calculadora, tá? Então aqui está na horizontal, está parado, não está acelerando, não está se movimentando para lado nenhum, está paradinho em repouso e está na horizontal. Temos uma força-peso atuando com essa massa aqui da calculadora e a gravidade sobre o caderno. Então, massa e gravidade é força-peso. Então, temos uma força-peso, ó, tá puxando a calculadora para baixo, ó. Força-peso, vamos supor que aqui dê meio quilo, né? 0,5 quilos, ou meio quilo. Quanto que dá 0,5 vezes meio quilo? Só fazendo para vocês aqui, é só, agora é com vírgula, mas é melhor fazer para mostrar para vocês, quer ver, ó? 0,5 entra 10 vezes. Dá 5. Então é o seguinte, vamos supor que essa calculadora pese meio quilo. Pese não, tem uma massa de meio quilo. Meio quilo de massa vezes 10 dá 5 newtons. Um peso de 5 newtons, uma força-peso de 5 newtons que está puxando ela para baixo, ó. Puxou. Está puxando ainda, está puxando. Com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, né? De 9,8 a gente arredonda para 10, tá? Ok, então temos a força-peso de 5 newtons. A força normal, já que aqui está na horizontal, bonitinho, não está se movimentando para lado nenhum a calculadora, está paradinha, bonitinha. Então a força normal é igual à força-peso.
Aqui, do jeito que está, força normal é igual a força peso. Por quê? Porque não está se movimentando, não está fazendo nada. O caderno está suportando o peso da calculadora. Ele não está sendo esmagado, não está furando, não está sendo apertado, não está indo para baixo, não está afundando nada. Então, ele está suportando a calculadora? Tá. Então, a força normal também é de 5 newtons. Por exemplo, se aqui for meio quilo. Claro que não tem meio quilo aqui, é um exemplo, tá bom? Tá. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos inclinar esse caderno. Deixa eu ver como vai ficar mais fácil para eu mostrar para vocês aqui. Então aqui está a calculadora. Por enquanto está bonitinho com o caderno aí, ó. Força normal, força peso igualzinho. Olha o que, que vai acontecer. Pessoal, não leve em consideração o atrito, não. O atrito é tudo aquilo que impede a aceleração das coisas, impede que as coisas se movimentem, tá bom? Então tá. Agora eu vou inclinar o caderno em 45 graus. Olha que interessante. Aqui tudo bem, aqui tem a força de atrito aqui, que é uma outra força que a gente vai aprender, que está atuando aqui, não deixou cair ainda. Então a força peso, vamos deixar aqui, ó, a força peso, ela sempre atua para baixo no sentido da Terra, a força peso que é a massa vezes a gravidade, e a força normal, nesse caso, ela não vai para cima na vertical, ela está aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus com a superfície do caderno sempre. Se eu levanto o caderno, a força normal vai junto, ó. Ó. Força normal vai junto com a superfície de quem você está levando em consideração. Se ela estiver na horizontal bonitinho, beleza. O de cima é igual ao de baixo. A força normal é igual à força peso. Se tiver assim, então eu levantando, você percebe que os dois já tem um ângulo diferente, ó. A força normal, a força peso está atuando para baixo, no sentido da mesa, no sentido da terra, no sentido do chão, e a força normal não, ela varia. Vai chegar uma hora que vai dar 90 graus, olha só que interessante. Olha aqui, ó. Força normal atuando, faça de conta que a calculadora está aqui. A força normal está atuando. Ué, nessa caneta aqui nós temos tudo, nós temos força peso e força normal. Faça de conta que a minha mão não está atuando em nada aqui, só esteja a caneta aqui. Na superfície aqui, então, nós temos a força normal que está resistindo o peso da caneta. Ok? A força peso está puxando a caneta para baixo. O caderno está suportando. Então, olha só o que acontece com a força normal. Ela acompanha, ela é perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície que você está levando em consideração. Então, ó, ela vai junto, ó. Vai junto, vai junto, vai junto, vai junto. Ó, chegou uma hora que dá 90 graus em relação à força peso. Para onde que está a força peso agora? A força peso está atuando para baixo, sempre nesse sentido para baixo, apontado para baixo, vertical para baixo, força peso. Já no caso, a força normal, que é sempre em relação à superfície dos objetos que nós estamos levando em consideração, olha a força normal para onde que está agora. Ó. Está formando um ângulo de 90 graus em relação à força peso. A força peso está para baixo e a força normal está para lá, retinho para lá, ó, 90 graus aqui, ó, 45 graus mais ou menos. A força peso está para baixo, sempre para baixo em vertical. E a força normal, para onde que está? Sempre junto com a superfície, que é o que nós fizemos no desenho, tá bom? Então vamos voltar para o nosso desenho aqui. Então agora vocês viram o caderno atuando junto com a calculadora e junto com a caneta. Então aqui vocês agora já sabem o que está acontecendo, né? Então aqui, ó, a força normal, ela está atuando agora menos. A força normal agora, pessoal, ela é a mesma quantidade de força que está sendo colocada aqui, ó. Ou seja, essa componente, que é um pedaço dessa força, a força normal terá o mesmo valor, o mesmo módulo, a gente costuma chamar de módulo também, as forças. Tem módulo, o que é módulo? É valor, né? Valor numérico, tal, que é a medida, por exemplo, 5 newtons, 2 metros, 3 quilos. Aqui no caso é só newtons que a gente está trabalhando com força. Então é módulo, é chamado de módulo também, tá bom? É módulo, é tamanho, a seta, o tamanho da seta também influi, tá bom? Então, por exemplo, essa setinha que está atuando aqui, ó, tem que ser menor que esta seta, por quê? Porque o tamanho também influi, é o tamanho do módulo, é o tamanho do valor, tá bom? Do vetor aqui, ó, tá? Então tudo isso influi. Esse pedaço mais esse daqui,
tá bom? E esse aqui, por exemplo, você vê que eu fiz ele maior aqui. No caso, estaria meio que errado, porque tinha que ser o mesmo tamanho desse daqui, ó, o mesmo valor, o mesmo módulo, tá bom? Pessoal, chamado também de intensidade. Quando o professor pedir a intensidade da força, a intensidade é o valor da força. Quando eu pedir a magnitude também é a mesma coisa, é o módulo, é o valor. Professores costumam colocar nomes diferentes: intensidade, magnitude, módulo, valor, tamanho, tá bom? Então, se eu fosse fazer bonitinho aqui, ó, como essa força normal agora tem o tamanho desse módulo aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma seta aqui, tá? Então, eu teria que fazer essa seta, se eu fosse fazer bonitinho, desse tamanho aqui, ó. Para ficar tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Tem professor que considera isso daqui, tá bom? Mesmo tamanho aqui, ó. Então, a força normal já não é mais desse tamanho, não tem esse mesmo módulo. A força normal, porque está inclinado agora a 45 graus, o ângulo de 45 graus, por exemplo, pode ser que seja outro ângulo aqui, mas normalmente a gente utiliza esses ângulos aí, tá? 45 graus em relação à Terra. A Terra aqui, ó. 45 graus, ó. Inclinou 45 graus, formamos um triângulo aqui, ó. Concorda? Tá. Então, agora vem a explicação. A força normal, nesse caso aqui, ela é menor que a força peso. Ela é menor que a força peso, que está sempre no sentido para baixo. A normal acompanha a superfície. Então, ela tem o mesmo módulo, o mesmo valor, o mesmo tamanho, a mesma magnitude, a mesma intensidade que esta componente aqui, ó, que é um pedacinho da força-peso. Tá bom? Marcos, mas como que eu faço para saber isso aí? Isso aqui você vai aprender em plano inclinado, por quê? Agora você vai multiplicar pelo cosseno do ângulo que é formado aqui, ó. Que normalmente os professores chamam de ângulo θ. Então é o seguinte, a força normal, olha que interessante, será igual à força-peso quando estiver inclinado. Aqui é simplesmente força normal é igual a força-peso, porque está tudo bonitinho, conforme mostramos agora no caderno ali. Força normal, que está resistindo ao peso, é igual a força-peso que está puxando para baixo. Aqui não, aqui já muda. A força normal será igual ao peso multiplicado pelo cosseno do ângulo formado. Opa, o cosseno do ângulo θ. No caso, nós chamamos de θ, pode ser qualquer coisa. Normalmente chamamos de θ. Então, o cos, pessoal, é uma explicação extremamente importante. Tudo que você multiplica, no caso o P equivale a 60, tudo que você multiplica pelo cosseno do ângulo formado será igual ao mesmo valor ou um valor menor. Peraí, deixa eu abrir aqui para o gatinho. Tudo que você multiplica pelo cosseno de um ângulo terá o mesmo valor ou um valor menor, depende do ângulo formado, tá bom? Então, no caso, aqui 45 graus seria o peso, que é 60 newtons, ou 60 multiplicado pelo cosseno do ângulo de 40 graus, 45 graus. Marcos, eu tenho que saber qual que é o cosseno do ângulo de 45 graus? Sim, você tem que saber. Eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, as duas anteriores, sobre força, trabalho de uma força. Aqui o card ainda está aqui, pessoal. Só colocar certinho aqui que você vê o card aí, tá bom? Ok. Então, isso quer dizer, Marcos, que dependendo do ângulo, o valor dessa multiplicação será menor que 60? Sempre. Será ou 60 ou um valor menor sempre. Sempre que você multiplica alguma coisa pelo cosseno do ângulo, cosseno, o valor será o mesmo ou menor. E normalmente é o menor. Já que tem um ângulo aqui formado, pode ter certeza que a normal agora, que a força normal, terá um valor menor que 60 newtons, porque 60, né, que é o valor da força-peso que nós estamos levando em consideração, vezes o cosseno, pode ter certeza que isso aqui é um valor menor que 1. Cosseno desse ângulo formado é um valor menor que 1. Então, 60, vamos supor que seja 0,8. Um exemplo. É 60 vezes 0,8. E qualquer coisa multiplicado por um número menor que 1, 0,8 é menor que 1. Vai dar um valor menor que ele.
Tá bom? Vamos colocar um ângulo de 60 graus aqui, que o ângulo de 60 graus é o mais utilizado, que é o mais fácil. Então vamos colocar aqui a nossa superfície, seja lá o que for, uma rampa, vai. E vamos supor que agora a gente formou um ângulo de 60 graus em relação a um plano qualquer à Terra, ao planeta Terra. Tá? E temos aqui o nosso objeto, o nosso corpo, seja lá o que for. Tá? Tá. Então formamos aqui um ângulo de 60 graus. Tem um companheirinho aqui trabalhando junto com a gente, por isso que está balançando bastante, tá bom? Tá. Então, temos aqui um ângulo de 60 graus formado porque não está na horizontal. Então, N, nesse caso, já não é igual a P. Normal será o P multiplicado pelo cosseno de alguma coisa. E o cosseno normalmente é um valor menor que 1. Tá. E tá. Então, nós temos a força-peso, que a gente chama de P. Certo? E temos aqui a força normal, que não terá mais o mesmo módulo que P, será um módulo menor. Então vamos fazer aqui a setinha menor, que é o vetor menor. Esta força a gente chama de N, que é a força normal, ela terá o mesmo valor que esse aqui, que é o P, no entanto agora no eixo Y. Vamos supor que aqui seja eixo X. Os professores normalmente chamam a superfície que levantou de eixo X. Então, se ali é o X, no plano cartesiano, aqui é o Y, concorda? Então, P, Y, ou seja, a componente, a parte da força, o pedaço da força, a magnitude, a intensidade da força que está sendo utilizado para segurar a calculadora em cima do caderno agora, para não escorregar. É uma força menor. A intensidade é menor, a magnitude é menor, o módulo é menor, o valor é menor, é tudo a mesma coisa. E a outra parte dessa força está sendo utilizada aqui, ó, para arrastar a calculadora. Um pouquinho para cá, para segurar a calculadora ainda no caderno, e um pouquinho para cá. Então vamos colocar aqui o caderno novamente. Está aqui. Força, peso e força normal atuando normal, um sentido contrário do outro que está normal. Um está igual ao outro, mesmo valor, mesma magnitude, mesmo módulo, tudo bonitinho. 60 graus eu vou colocar o caderno. Então, a força normal que está segurando a calculadora aqui, suportando a calculadora, agora é bem menor, porque eu estou tombando o caderno, olha. E quanto mais eu tombo, menor será a força normal que estará atuando aqui. Olha lá. Ó, a força normal foi tão pequena agora que a calculadora desceu, ó. Aqui a força normal é 100% da força-peso. Beleza. Bonitinho, parado, bonitinho, nada se move. A partir do momento que eu levanto, você vai multiplicar pelo cosseno do ângulo que está formado aqui, ó. E o cosseno de qualquer ângulo é sempre um valor 1 ou menor que 1. Então, ou será os 60 newtons no nosso caso lá, ou será um valor menor que 60 newtons. Então aqui, a partir do momento que você está levantando, você está multiplicando a força-peso, que é sempre para baixo. Vamos achar a componente que está atuando agora na calculadora, que é uma força contrária à força normal, que é uma força menor, que está segurando a calculadora aqui. Então multiplica pelo cosseno do ângulo formado aqui, ó. Então vamos indo, ó. Eu vou aumentando esse ângulo aqui, ó. Eu vou aumentando o ângulo. Cada vez que eu aumento esse ângulo aqui, ó, menos normal, menos força normal nós teremos. Ó, vai chegar uma hora que não teremos força normal aqui para segurar a calculadora no caderno. E a calculadora vai descer, ó. Estou aumentando o ângulo aqui, então estamos, ó, tá? Se chegar a 90 graus, então é pior ainda. Porque o cosseno do ângulo formado aqui, o resultado é zero. Tá? Então nós estamos nos 60, vamos supor que 60 seja mais ou menos aqui. Faça de conta que tem a força de atrito ainda, dependendo do material tem um atrito diferente. Se é uma lixa aqui, essa calculadora não cai. Como o caderno é lisinho, fica mais fácil de cair. A força de atrito aqui é menor por causa da superfície aqui, o coeficiente de atrito que você tem que aprender também, tá bom? Então aqui vamos supor que nós estejamos nos 60 graus, um exemplo. Tá bom? Então a força normal aqui é menor que a força peso, porque temos um ângulo aqui formado. Certo? Vamos ver aqui então. Ó,
Ok, nós estamos formando um ângulo de 60 graus aqui, então a calculadora já quer escorregar, já quer descer. A força normal sempre acompanha a superfície que está atuando, o que a gente está trabalhando, tá? Então essa força, esse pedacinho dessa força aqui é Px, que aqui é sempre o eixo x, tá bom? Então o pedacinho da força que está atuando aqui, mais o pedacinho da força-peso que está atuando aqui, os dois são força-peso, né? Peso e peso, vai te dar essa força aqui, o mesmo módulo dessa, tá bom? Os dois pouquinhos somados, juntos os dois te darão esse valor aqui, tá? Então aqui, pessoal, nós formamos um ângulo de 60 graus, levantamos o caderno, tá? Qual que é o valor da força normal? Vamos utilizar o mesmo valor que a gente tinha. A gente tinha um valor de força-peso de 60 newtons, agora há pouco, concorda? Olha aqui, ó. 6 quilos era a nossa massa, vezes a aceleração da gravidade, dá 60 newtons. Então, nossa força-peso, 60 newtons. Ok. Desculpa. Tá. Só que agora, a nossa força-peso continua para baixo sempre, nunca muda, é sempre para baixo em sentido da Terra. E a normal é conforme a superfície se inclina. Então, a nossa força normal agora, ela será igual à força-peso, no entanto, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, do ângulo formado ali. Por quê? Porque esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que está aqui, ó. Esse ângulo aqui. Então, não importa isso aí não, tá bom? Porque tem a ver, o que é cosseno? Não é um cateto sobre hipotenusa, essas coisas assim? Cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa, lembra disso? Você tem que saber disso, tá bom? Então, é onde a gente vai encontrar que é esse valorzinho aqui, ó. Que acaba formando um ângulo aqui, ó. Ok? Então tá. O cosseno do ângulo sempre será um valor de 1 ou menor que 1. Se for 1, é P vezes 1 é P. O N será igual a P, ou seja, terá 60 newtons. Peso 60 newtons, normal 60 newtons. Quando que é 1? Quando não tivermos um ângulo aqui, ó. Quando for normal, na horizontal. P vezes 1 é P. Tá, então N é igual a P. Só que normalmente, por exemplo, o cosseno de 60 graus, para quem não se lembra, o cosseno de 60 graus é igual a 0,5 ou 1 sobre 2, ou meio. O cosseno de 60 graus é meio. E aqui nós formamos um ângulo de 60 graus. Opa! Já que o cosseno de 60 graus é meio, então será o peso vezes meio cosseno de 60 graus. Então a nossa força normal atuante aqui será o peso vezes 0,5. A nossa força normal, claro, será o peso de 60 newtons vezes 0,5. E qualquer coisa multiplicado por meio é a metade dela. Então a nossa força normal, olha, será a metade da força. Ó. Terá 30 newtons. 30 newtons a nossa força normal quando forma um ângulo de 60 graus. Olha que interessante. Formamos um ângulo de 60 graus, então a força normal é a força peso multiplicado pelo cosseno de 60 graus, que é o ângulo que nós formamos aqui, 60 e 60 graus. Tá bom? Então temos um ângulo de 60 graus, cosseno de 60 graus é meio. Então é 60 newtons vezes meio, tá vendo como vai dar sempre um valor menor? Quando você multiplica o peso pelo cosseno de alguma coisa, o maior valor que dará será o mesmo valor, né? A mesma força, de 60 newtons. Mas aqui no caso, cosseno de 60 graus é 0,5. 60 vezes 0,5 é 30. A força normal agora é de 30 newtons, então essa força normal lá não é igual a essa força-peso aqui. Ela terá um valor de 30 newtons, ou seja, a superfície aqui está resistindo com apenas 30 newtons entre as duas superfícies. E quanto mais você tomba, menos força tem. Então, quando a gente chega, por exemplo, a 90 graus, vamos levantar isso aqui agora até aqui, ó. Vamos deixar a 90 graus agora esta superfície aqui. Então aqui nós temos a superfície do planeta Terra, ok? E agora nós pegamos a mesa que era aqui, nós fomos tombando ela, tombando, 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 e agora tombamos até 90 graus. Interessante, o que acontece com esse objeto que está aqui? Ele vai cair, por quê? Porque N agora será menor, porque
o ângulo formado entre a superfície e o planeta Terra agora é de 90 graus, olha que interessante. Então, a caixa que a princípio estava aqui, seja lá o que for, o objeto, o corpo, agora cai. Vai estar aqui, vai cair, não vai segurar, porque a força normal aqui é igual a zero. É só você pegar o cosseno de 90 graus. Quanto que é o cosseno de 90 graus agora? É zero. E qualquer coisa multiplicado por zero é zero. Então a força normal agora é zero. Olha que interessante. Essa caixa não fica aqui, ela cai. Agora ela está aqui. Ó. Ela caiu. Você percebe, então, que quanto mais você inclina a força normal, ela vai mudando de valor dependendo da inclinação. Se chegar a 90 graus, então ela cai totalmente. Então vamos fazer isso aqui. Então aqui está o nosso caderno. Calculadora aqui. Tudo em pezinho. Se eu soltar aqui a calculadora, ó, não tem força normal segurando. Aqui a força normal ainda está atuando. Vou inclinando até chegar aos 90 graus, ela vai cair. Ó. Nem esperou chegar aos 90 graus para cair, ó. Porque o atrito aqui é menor. Então, ó, caiu 90 graus, ó. Claro que a calculadora não vai segurar aqui porque não tem uma força aqui atuando, a força normal não está atuando, tá bom? Deixa eu pegar um outro exemplo agora. Agora vamos fazer o seguinte, eu falei que aqui caiu, certo? Aqui a força normal agora é zero, a força-peso continua com 60 newtons. Peso continua com 60 newtons, que é 6 quilos de massa. Tá. Agora é o seguinte, como que eu faço para ter uma força de resistência nessa... Vamos supor que tem uma parede agora. Vamos colocar aqui uma parede de uma casa. Ok, a parede da casa... E você está empurrando alguma coisa contra a parede dessa casa. O caderno, vamos colocar aqui o caderno. E aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar você aqui. Tá. Você está empurrando este caderno contra a parede da casa. A superfície está a 90 graus, que a gente acabou de ver ali. Em relação à força-peso, a força normal aqui é zero, porque o caderno vai cair. Porque a força normal não está atuando aqui, não está segurando aqui o caderno, ele cai. Mas vamos supor que você esteja apertando, que nós vimos na aula anterior. Empurrando, você está empurrando esse caderno para lá. Exercendo aí uma força de 30 newtons. Opa! Eu disse para vocês que a força normal é a força que atua entre as superfícies, ó. Então a força normal, e ela é sempre perpendicular ao plano, né? Então a força normal, ela está atuando, eu vou colocar aqui, ó, usa a imaginação aí, tá bom? Aqui está a força normal. Claro, tem que ter o mesmo módulo, o mesmo tamanho dessa força aqui, que agora não é força-peso, hein? É uma força aplicada por mim, por você, seja lá por uma pessoa. Está apertando esse caderno aqui, então apertando com 30 newtons. A força normal, você percebe, ó, que está totalmente na direção da força aplicada. Então a força normal aqui também é 30 newtons, olha que interessante. Por quê? Porque está perpendicular ao pano aqui, ó, está retinho, ó. É como se fosse a força-peso. Vamos supor que a parede está deitada. Mesma parede. É como se fosse a força-peso puxando e a força normal atuando no sentido contrário. Olha lá que interessante. Só que agora, como não tem força-peso para o lado, a força-peso é sempre para baixo, você que está apertando o caderno agora. Ou a calculadora no caderno. E você está exercendo uma força, quando a gente coloca a força que vimos na aula passada, você está exercendo uma força de 30 newtons, apertando o caderno. Então, para que essa parede não caia, não tombe, o caderno não entre dentro dessa parede, o que tem que haver? A força normal. É a força normal que resiste. É por isso que eu acho que o nome normal não combina muito, mas tudo bem. A força normal é a força que resiste, a força de contato ali, ó, onde está sendo comprimido ali. Então, é gerado uma força normal. E é sempre perpendicular ao plano, não à superfície da Terra que está aqui,
Então, tá para lá, o perpendicular formando o ângulo de 90 graus. Está totalmente o contrário, ó, totalmente no oposto. Então, a força normal é igual à força que está sendo aplicada. Tá bom, pessoal? Então, mais para frente, a gente vai fazer exercícios, né, para verificar gravidade, massa, força, peso e etc. Tá bom? Então é isso aí. Se você gostou, por gentileza, clique no joia, se inscreva, deixe um comentário. Marcos Aba aqui no YouTube com vocês novamente.